Olá, meus jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 39, com objeto de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas, detalhamento, noções de reações químicas. E vamos para a nossa aula! Olá, meus queridos alunos! Hoje nós vamos adentrar uma área da nossas ciências da natureza, que é a química. E o que é a química, professora? A química é uma ciência natural que é responsável pelas propriedades de substâncias, estudando suas mudanças e como as leis naturais podem nos explicar como cada uma delas ocorre. Observem aqui o nosso cenário. Aqui nós estamos vendo que a representação de elementos, essas substâncias, que quando a professora falar em substância, você vai pensar, vai tentar imaginar aí em um elemento químico, certo? Por exemplo, o oxigênio que nós respiramos. O oxigênio, ele é um átomo, certo? O átomo do oxigênio. Mas para ele ser o gás oxigênio, ele precisa fazer o quê? A ligação com outra molécula de oxigênio, certo? E se juntar mais uma molécula de oxigênio, o que nós temos? 3 moléculas de oxigênio que nós vamos ter um outro gás, o gás ozônio, certo? Então, nós iniciamos com essa fala. Você tem um elemento químico, certo? Quando ele está sozinho, ele é um átomo de um elemento químico, o oxigênio. Juntou com outro elemento, virou uma outra substância, o gás oxigênio. Juntou mais um elemento, virou um outro gás, o gás ozônio, certo? Então, isso a professora está falando para quê? Você pode não perceber, mas a química, ela está no nosso dia a dia. Ó, como a professora falou, o ar que nós respiramos, Você acabou de ver aí, que conforme vai variando, vai juntando ali os elementos, ele muda de estrutura. Então, agora nós vamos iniciar o quê? As noções, básicas de como que ocorrem reações químicas para vocês, meus queridos jovens cientistas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Reação química. A professora falou que nós temos elementos que são substâncias e a reação química vai ser o quê? Um processo no qual essas substâncias, que nós vamos chamar de reagente, se transformam em uma nova substância, que aí vai receber o nome de produto, certo? Então, reação química, eu vou ter algo, uma substância, se transformando em outra substância, certo? E exemplos, professoras, dessas reações químicas do nosso cotidiano? A queima de papel, a ferrugem, no ferro, o cozimento de alimentos. Ou seja, você faz aqui na nossa cozinha, uma reação química. Então, nesta aula, meus queridos jovens cientistas, nós vamos embarcar em uma jornada para desvendar os segredos das reações químicas, aprendendo sobre suas características, efeito e como elas estão presentes no mundo ao nosso redor. Então, as reações químicas, elas são substâncias químicas que vão sofrer uma transformação em outras substâncias químicas, certo? E esse segredo, essa manipulação, nós levamos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano.
E aí você deve estar se perguntando, quando ocorre uma reação química, professora? Vamos observar aqui. A reação química, quando um alimento, ele vai ali, oxidando, porque ele entra em contato com o oxigênio e aí vai mudando ali a estrutura química dele. Então, nós temos aqui um exemplo, certo? A banana, quando você esquece, e ela vai ali apodrecendo. Então, está ocorrendo uma reação química. Quando nós queimamos um papel, queimamos madeira, ali também está acontecendo uma reação química. Agora, após o almoço, você pode estar ali fazendo o quê? Uma reação química também. Após o almoço, após o café, após o jantar, vai estar acontecendo o seu processo de digestão. Ou seja, você vai estar ali atuando, as substâncias que o seu corpo produz vão estar atuando em cima do seu alimento, fazendo uma reação química para transformá-lo em quê? Em substância, em produtos que vão ser nutrientes para o nosso corpo, certo? Então, dessa forma, aqui na nossa última imagem, o ferro, a gente esqueceu ali um objeto ao ar, ele vai também passar pelo processo de oxidação, certo? Então, com isso, a professora quer mostrar aqui, as reações químicas, elas ocorrem quando as ligações químicas entre os átomos são formadas ou quebradas, certo? Lembrando aí da nossa imagem primeiro, quando a gente tem um átomo, e ele vai se unir com outra molécula, então ele está formando ali uma ligação. Então, a reação química é quando aqueles átomos ali, ou eles se juntam ou eles se quebram, certo? E quando ocorre, essa reação química? Depende da condição, vai ter o quê? A variação de temperatura, a concentração da substância e o contato entre os elementos químicos, que vai resultar no quê? Nas reações químicas, que podem ocorrer de maneira rápida ou de maneira lenta. Então, observem aqui na nossa imagem, a ferrugem. O carro, ele não enferruja de um dia para o outro, certo? Ele vai ali num processo de contato com as substâncias, se você deixa ali, exposto a muita umidade, o barro. Então, isso faz o quê? A formação da ferrugem, que vai gerar ali uma corrosão, nos metais. Esse é um exemplo de uma reação química. E um outro exemplo também, trazendo já aí, para o nosso cotidiano, que a professora deu lá do início da nossa aula, que é o quê? As frutas, certo? Então, nós observamos aqui uma maçã. Se você deixa essa maçã fora da geladeira, o que vai acontecer? A professora, ela vai iniciar ali, ela vai começar meio que a apodrecer. Então, as reações químicas, elas são processos nos quais as substâncias se transformam em outras substâncias, certo? E aí nós vamos aprender quais tipos também de transformação que ocorrem nas reações químicas. Então, quando você observa aqui essa maçã se deteriorando, é por meio de quê? De reações químicas. E concomitantemente nós percebemos que vai ter alteração no seu sabor, na sua cor, no seu odor, ou seja, no seu cheiro e na sua textura, certo? E aí você deve estar se perguntando, professora, por que a maçã passa por esse processo? Porque a maçã, ela tem ali uma substância, chamada de fenol, e o fenol, quando em contato com o oxigênio, ele vai fazer o quê? Ele vai oxidar, certo? Assim como o carro lá enferruja, que é também um processo de oxidação, a maçã também entrar em contato com o oxigênio, que está aqui presente no nosso ar,
ela vai também entrar num processo de oxidação, certo? Então, agora nós vamos observar como acontece uma reação química através de experimentos. Observem aí no nosso VT. Olá, meus queridos, professor Paulo Torres aqui de Química, e hoje eu vim trazer um experimento para vocês. Os itens que nós temos aqui é água, então nessa garrafa tem água. Nós temos aqui soda cáustica, que você pode estar encontrando no mercado. Nós temos aqui também um isqueiro, um balão e alumínio. O que nós vamos mostrar aqui com esse experimento? Nós vamos mostrar duas reações químicas. Nós vamos estar colocando dentro da água a soda cáustica e logo em seguida o alumínio, que vai fazer uma reação química. Essa reação química vai liberar um gás e esse gás vai ser armazenado no balão, que é a segunda reação química, onde nós vamos explodir esse balão. Então, fica aqui com a gente que daqui a pouco nós vamos ver essa reação acontecendo. Agora nós vamos para a segunda parte, então preste atenção que eu já coloquei aqui a soda cáustica. Vocês, claro, não vão conseguir sentir daí, mas quando a soda cáustica cai na água, ela fica mais quente. Se tiver alguma substância orgânica aqui, vai acabar entrar em decomposição. Por isso que a soda cáustica é usada para desentupir, tá? Qualquer coisa que você for utilizar. Pode ser pia, pode ser vaso, então é um ótimo desentupidor. Então agora nós vamos acrescentar o alumínio, que em reação vai liberar um gás e nós vamos estar armazenando dentro do balão. Então prestem atenção, vou colocar aqui na frente. Notem que a reação já começou a acontecer, o balão começou a encher. Então o que está acontecendo aqui é uma reação química que vai liberar o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está sendo armazenado dentro desse balão. Ele vai começar a encher. Então aqui dentro desse balão nós temos o gás hidrogênio. E note que a reação ela continua a acontecer. E por ela ser uma reação muito exotérmica, ela libera muito calor. Dê uma olhada que a garrafa está até se distorcendo perante a quantidade de calor que está sendo liberada aqui, ó. Então, além dessa reação liberar gás, ela também libera muito calor. E agora nós vamos para a nossa terceira parte, que nós vamos estar explodindo esse balão. Agora que nós já armazenamos o hidrogênio dentro do balão, o que nós iremos fazer é a terceira parte do experimento. Eu vou botar fogo aqui no balão. E note o seguinte, quando o hidrogênio entra em contato com o oxigênio, nós teremos a produção de água. Então, normalmente, quando a gente queima alguma coisa ou há alguma explosão, sai fumaça. Porém, aqui, como é hidrogênio reagindo com o oxigênio, ele vai produzir água e não fumaça. Então, claro, vocês não vão conseguir ver, mas se fizer esse experimento em casa, vocês vão notar que no balão tem algumas gotículas de água. Então, dê uma olhada. Conseguiram ver que não saiu fumaça? E é exatamente assim que a gente tem uma reação química. Vocês viram a primeira reação com a produção de hidrogênio e agora a segunda reação com a produção de água, tá bom? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Muito bem, viram aí, né, os nossos experimentos, lembrando que esses experimentos, né, a manipulação de soda cáustica, de fogo, né, só pode ser feito no acompanhamento de um professor ou de uma pessoa adulta, certo? Mas o principal, né, objetivo do nosso vídeo era o quê? O professor Paulo Torres, né, químico, mostrou ali o processo das reações químicas, onde a gente tem inicialmente uma substância e no final nós vamos ter a produção de uma outra substância, certo? Então vamos ver aí, destacar, né, quais são as evidências de uma reação química. A primeira evidência é a mudança de cor. Observem aqui na nossa primeira imagem, né, que nós temos pregos e ali quando começa a ferrugem, né,
há o quê? Uma alteração na cor desse prego, certo? A formação de chamas, certo? Ou seja, aqui está cozinhando, então tem aqui a formação de chamas. Variação de temperatura, no vídeo o professor mostrou lá, né? A reação da solda cáustica que libera calor, tanto que o recipiente, né, que era plástico, estava ali se contorcendo. A liberação de um gás também foram observado lá no nosso experimento, tanto que ele armazenou o gás produzido na reação no balão, né? A formação de um sólido, certo? Após haver a reação, há ali a formação de sólidos também e a liberação do cheiro. Aqui, né, um frango assado, então perfuma a casa toda com o cheiro da comida. E aí nós passamos para nós vimos as evidências de quando ocorre uma reação química. E aí nós passamos agora para os tipos de reação química. Nós iniciamos com reações de análise ou de decomposição. Esses tipos de reação em que uma substância reagente vai se dividir em duas ou mais substâncias simples. Nesse tipo de reação, um único reagente origina 2 ou mais produtos, certo? E essa decomposição, ela pode ocorrer de 3 maneiras. Observem aí. A primeira é a pirólise, que é a decomposição pelo calor. Mas observem aqui, o que significa isso? É você utilizar o calor para fazer essa decomposição, porém, na ausência de oxigênio, certo? Então, aqui eu tenho a produção, olha, da biomassa como cascas, sementes, galhos. Eu utilizo, né, para fazer a queima, porém na ausência de oxigênio, porque ao final eu vou ter outros subprodutos, como o biocarvão, o gás, né, um gás de síntese e um óleo de pirólise, certo? Então, você vai guardar que a pirólise, deixa a professora destacar aqui, trocar a cor, colocar em vermelho. A pirólise, ela é a decomposição pelo calor, certo? Mas na ausência de oxigênio, porque assim, da substância inicial, eu vou ter outros subprodutos, certo? Porque se eu queimo um galho, eu vou ter aqui não um biocarvão, vou ter apenas um carvão normal, certo? Então, o calor, quando essas substâncias compostas, né, são submetidas no aquecimento, elas se decompõem. E esse tipo de reação, por isso que é chamado de pirólise, que quer dizer, piro vem de fogo e lise significa quebra, isto é, quebra de um composto por meio do fogo, certo? Mas na ausência do oxigênio. A segunda reação é a fotólise. Ainda estamos falando da reação de análise, certo? A fotólise vai ser o quê? A decomposição, certo? Pela luz, ou seja, colocar a substância na presença da luz. Aqui nós temos o exemplo de quem? Do peróxido de hidrogênio, certo? O peróxido de hidrogênio é o quê? É uma solução aquosa que conhecemos comercialmente como água oxigenada, certo? Se você pega essa água oxigenada e coloca em um recipiente transparente, você vai perceber o quê? A produção de calor, porque vai estar ocorrendo a fotólise, ou seja, a quebra dessa molécula e assim vai produzir calor. Se você colocar essa água oxigenada em um recipiente escuro, você não vai fazer o processo. Então, a fotólise, ela é a decomposição ou a dissociação dos compostos químicos
causado pela luz ou pela radiação ultravioleta. Temos como exemplo também a fotossíntese, né, o amadurecimento de frutas, a formação do ozônio na nossa atmosfera, são exemplos de fotólise. E a fotossíntese é uma reação de fotólise, ou seja, de uma quebra, né, na presença da luz, certo? Dando continuidade, nós passamos agora para a eletrólise. Então, nós vimos aí que nós vamos ter a quebra pelo calor, a quebra pela luz, e a eletrólise vai ser a decomposição pela eletricidade. E aqui nós temos a eletrólise da água, ou seja, a quebra da molécula da água, certo? Então, nós temos aqui o hidrogênio, né, e o oxigênio. E a água? A água, ela não é boa condutora, certo? De eletricidade. Contudo, quando estão separados, nós vamos ter aqui a formação do anodo e do catodo, certo? Que é isso, professora? São os átomos do oxigênio carregados positivamente se chama catodo. E os átomos de hidrogênio carregados negativamente se chama anodo. E aí, desta forma, eu consigo fazer a produção de energia, ou seja, as moléculas da água, quando juntas, elas não produzem energia, mas separadas, elas produzem energia, certo? Então, a eletrólise da água é um processo muito importante, tendo em vista que o hidrogênio é um gás que pode ser usado como combustível. E como os combustíveis derivados de petróleo, né, não são renováveis, o gás hidrogênio pode, né, formar ali o quê? Uma alternativa muito importante de combustível renovável, certo? Então, olha aí a importância dessa reação química que ocorre ali na água. Então, dando continuidade, vamos lá. Nós temos a reação de dupla troca. Nós saímos das reações de análise ou decomposição e agora nós passamos para a dupla troca ou permutação. O que é uma permuta? É fazer ali uma troca. Nesse sentido de reação, há a permutação entre os elementos da substância composta, em que o ânion é um reagente e se une a um cátion do outro reagente. Professora, são termos aí que eu ainda não conheço. Muito bem, por isso que você está sendo introduzido, né, no 6º ano a química. Assim como o cátion de um reagente se une ao ânion de outro reagente. Então, observem aqui, nós temos aqui o HCl, o ácido clorídrico, certo? É uma substância composta. NaOH, o hidróxido de sódio, certo? Uma outra substância. Quando eles reagem, o que vai formar? O NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, certo? E água. Permanece sendo substância composta, contudo, observem aqui. Esse se une com esse, certo? E aqui, ó, eu vou ter 2H com O. E aí, esse se une com esse, formando NaCl, certo? Ou seja, um troca elemento com o outro, correto? Por isso que o nome é dupla troca, porque um elemento se une com o outro e vice-versa, certo? E aí nós passamos agora para a reação de combustão, que é um tipo de reação em que o combustível, na maioria das vezes, é um composto orgânico e é queimado na presença de um comburente. Na maioria das vezes, o gás oxigênio, certo?
Então, sempre que você ouvir aí a palavra comburente, você vai lembrar do quê? Do gás oxigênio, certo? Então, observem aí como que ocorre, né, esse processo de combustão. Falou em combustão, você vai lembrar de queima, certo? Então, nós vamos ter aqui essa reação química, né? E vejam aqui, ó, a presença do oxigênio, e aí vai ter o quê? A liberação de calor, indicando que está ocorrendo uma transformação química, certo? Então, observem aqui na nossa imagem, né, que quando nós temos esse processo aqui de combustão, ou seja, de queima, vai haver ali a liberação do calor, né, e uma transformação química. Infelizmente, às vezes, na maioria das vezes, né, maléfica. Mas o que é necessário para que haja reação de combustão? Então, preste atenção aqui, sexto ano. Nós vamos ter, para existir a combustão, nós precisamos do comburente, que é o oxigênio, precisamos de materiais combustíveis, certo? E a fonte de ignição. Então, significa o quê? Isso é um triângulo do fogo. Combustível vai ser qualquer material oxidável na presença do oxigênio. E comburente pode ser oxigênio ou também qualquer outro material gasoso que vai conter oxigênio, como o ar, por exemplo. Por isso que quando está pegando fogo, a gente vai lá e abafa, certo? Que é para tirar ali a fonte, que é o oxigênio. E tem também a fonte de ignição, que é o agente que vai disparar o processo que dá início, né, ali o processo de queima. E esse é um evento que fornece calor inicial necessário, né, o suficiente para deflagrar o processo. Então, dessa forma aí que nós temos esse triângulo do fogo. O oxigênio, né, o material combustível e a fonte de ignição, certo? E agora nós vamos fazer um resumão sobre o que nós aprendemos até aqui sobre as reações químicas. Então, vamos lá. A reação química, eu vou ter uma substância inicial, certo? Que nós vamos chamar de quê? De reagentes, certo? Observem aqui. Substância inicial é aquela que vai sofrer a reação química, que nós chamamos inicialmente de reagente. E aí eu vou ter as substâncias finais, que são aquelas que vão ser produzidos, a professora vai até destacar, ó, produzidos pela reação química, certo? Então, vai ser o quê? O produto. E aí nós vimos que quais os tipos de síntese, de reações químicas? Nós vamos ter a de síntese, certo? Onde um elemento, né, se une ao outro. A de decomposição, que faz a função contrária, né? Os elementos estão unidos, os átomos estão unidos, eles vão se separar, certo? De simples troca, né? Onde apenas um é trocado, certo? Observem aqui, temos A e B, aí A vira para C e B fica sozinho. Então, simples troca. E dupla troca, quando há troca entre as duas substâncias, formando ali dois novos produtos, certo? Então, com isso, nós passeamos aí, vimos aí o quanto, né, as reações químicas estão no nosso cotidiano, lembrando da fruta, da ferrugem do carro, da carteira que você está sentada, né? Tem ali a ferrugem. Então, tudo isso agora você vai olhar, meu jovem cientista, e vai pensar o quê? Ah, isso são reações químicas.
porque está vendo ali a substância inicial se transformou em algo diferente depois, certo? Então, espero que você tenha aprendido mais ciência e até uma próxima aula.